Então, qual é o objetivo unir todos nessa luta, frente à luta contra a exploração capitalista. Então, sempre teve muita repressão a essa ideia, né? De luta, né? A gente vê que até as pessoas já lutavam sem sindicatos e sem central. E muita gente era perseguida, era presa, né? Então, quando foi após a ditadura militar, tinha os comunistas antes que faziam essa organização, os sindicatos. E depois da ditadura, né, criou-se condições para se criar uma central, né? E essa central foi a CUT, né, Central Única dos Trabalhadores, que não nasceu de uma forma fácil, não. Teve um conclave também em 83, em que houve muito debate, não havia consenso, né? E foi uma construção, ela não se deu de uma forma artificial, a construção da CUT, né? Inclusive, eu participei da CUT de 2004, não, até 2000, eu fiquei até 2003. De 94 a 2003, né? E realmente, quando a CUT foi gestada, ela tinha os princípios. Qual era o princípio? Primeiro, a central é plural. Ela tem de refletir correntes de pensamento. Ela não pode ter apenas uma orientação política, no caso, o partido. Então, a central ela deve ser plural. A outra coisa, ela deve ser construída a partir da base. Ela não vem de cima para baixo, mas ela vem de baixo para cima, para ter todo o convencimento dos trabalhadores, né? A outra coisa é sobre essa questão dos princípios. Ela tem que ser de luta, ter o compromisso da luta, né? E autônoma, apesar da CUT, e teve esse problema, né? Ela ficou durante muito tempo, muita presença fora do PT, depois entrou o PCdoB, né? E lá debatiu várias correntes do PT e tinha o PCdoB. Então, ela tinha de ser o quê? Ela tinha de ser autônoma de partido. Os militantes podiam ter um partido, mas a pauta dela não estava condicionada a um partido. Então, para ter uma central, no mínimo, para unificar é isso. Se não tem essas condições, não unifica. Eu me lembro cara do PCdoB, eu militei com a Bilca, tá bem? Ali foi minha colega na CUT, a Luz foi minha colega na CUT, o Zildo foi meu colega, né? Vocês foram da CUT, Zildo? E a gente não se dava bem. Eu era de um partido, pessoalmente, eles eram de outro. Mas quando tinha uma política que unificava, todos iam juntos. Esse é o sentido da central, é fazer a unidade. Se não se constrói a partir de uma perspectiva unitária, ela está condenada a ser um esboço e falir, né? Então, primeiramente, queria dizer isso, que esses princípios que a CUT teve, né, e como propósito de criação, não era fácil garantir as coisas, não. Quantas vezes eu me debati com os colegas aqui, né, porque eu tinha uma outra orientação política, eles não. Mas a gente tinha consciência de que tinha uma coisa mais importante, que era a luta unificada. Então esse é o princípio, gente. Não adianta se construir central se não vai para unir. Se for para dividir, mais prejuízo para os trabalhadores, né? E eu me lembro que tem vários fatos na CUT. Um dos problemas que as pessoas apontaram muito é que ela era monopolizada pelo PT. E nem era, tinha outro, mas na realidade era monopolizada pelo PT mesmo. Né? E qual foi o grande problema? Ela começou a ter todo o processo de acomodação ao governo. Ela foi deixando de ser de luta e passou a ser propositiva. O que era isso? Ela deixou de organizar a greve geral e foi sentar lá com o Collor. Ela foi sentar depois na reforma da Previdência. Ela foi sentar com o Itamar, entendeu? A tal do pacto social. E o povo se debatendo lá dentro. A gente era muita gente contra a política de uma força, que era a articulação. E aqui não vamos se transformar numa articulação. A articulação queria que os outros setores engolissem a política dela. Ou não é verdade, Milka? Ou não é verdade, Zildo? E os outros companheiros, o Chiquinho. Não era isso? Mas, a partir disso, mesmo com a nossa diferença que eu tinha, que eu era do PCdoB, mas aqui a gente construiu muitas coisas. Né? A gente construiu, porque quando tem a perspectiva do respeito, gente, a coisa se eleva à política e se unifica. Então eu queria dizer, primeiro, tem que ser a questão da unidade, né? Então a CUT foi se deteriorando, né? E com a reeleição do Lula, isso significou a um nível muito alto, né? Que acabou o quê? Fazendo com que a adesão para o governo foi isso que alguns grupos começaram a discutir a saída da CUT.
o Vergis Pesqueu saiu, depois saiu o setor do PT, depois saiu outro setor, aí ficou dominado só pelo setor articulação, que caiu na mão do governo totalmente de paraquedas. Então, de lá para cá, se construiu alguma central, alguma perspectiva que unifique? Na minha concepção, não. Nós estamos aqui, entre nós mesmos aqui no sistema, nós somos reflexo do Brasil todo, o Brasil todo é isso. Aí, se você é um sindicato, é assim, parabéns, mas você é exceção da exceção da exceção. Mas nos outros locais, tudo é desse jeito, não unifica, né? Então, primeiro, só tem isso. Eu queria dizer, não sei se eu tenho para falar, que a central tem que ser de luta pela base, que unifique, né? Hoje no Brasil tem 18 centrais, né? 18 centrais. E a gente tem que se debater, gente, sobre os novos movimentos sociais. Por que o Ocupe tem tanta força? A Marcha das Vadias, os indignados. Algum problema tem com o movimento sindical. Será que é criar central que resolve? Será que vai resolver, vai nos unir e a gente vai derrotar o governo? Creio que não. Então, minimamente, eu acho que a gente tem que amadurecer, levar a categoria para a unidade, levar a categoria para a divisão, vai ser terrível. A gente vai sofrer mais que os ataques. Eu queria mesmo que essas centrais aparecessem, no dia que nós estávamos lá, nos indignados, no dia que as pessoas foram presas, os estudantes, que a gente ficou na central de Flagrante passando a noite toda, no diversos momentos de enfrentamento, que a gente não criou uma central. Entendeu? Então a central é ação, é unidade, é união. Dessa forma aí, companheiros, a gente está levando a categoria. E outra coisa, eu quero saber por que a Colutas, depois se tornou central, não chamou a greve geral. Por que só faz ato pendurado na CUT? Poxa, eu acho absurdo. Tem a central, aí todo lado, a CUT é que dá as cartas, chama a CUT logo para unificar. Se era assim, não saísse de lá. Então, gente, o importante é a luta, é o pluralismo. Eu fui da central, fui partido diferente, todo mundo que está aqui, da Luz de Melo, que muitas vezes a Luz de Melo discutiu comigo, mas a gente tinha o sentido da unidade. Que a unidade não era ser amiga dela, a unidade é saber que podia estar junto para enfrentar os governos e os patrões. Então,